O clima do planeta muda constantemente ao longo do tempo. A temperatura média global atualmente é de 15 graus centígrados e evidências geológicas indicam que ela já foi bem mais alta e bem mais baixa no passado. Seria o efeito estufa prejudicial ao planeta? Em primeiro lugar, é fundamental entendermos que sem o efeito estufa não haveria o desenvolvimento das diversas formas de vida na Terra. Sem ele, a temperatura média mundial estaria entre menos 15 e menos 18 graus centígrados. Nessas condições, a água estaria completamente congelada e não haveria vida. A atmosfera funciona como uma máquina térmica, em contínua movimentação com as massas de ar e as correntes marinhas circulando entre os trópicos e os polos. Isso promove as mudanças de tempo e possibilita a definição de diferentes tipos climáticos. A retenção da energia do Sol varia de acordo com o tipo de superfície, oceano ou terrestre. Parte dessa energia é refletida de volta para o espaço e parte é retida devido aos gases de efeito estufa, uns responsáveis por essa retenção. Meu nome é Edson, a disciplina é Geografia, e o tema de hoje é mudanças climáticas globais. O assunto é o ser humano e a sua relação com a natureza. Tem uma música do Tom Jobim que se chama Águas de Março. Ela é mais ou menos assim: é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. É a chuva chovendo, é conversa ribeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. Então, por que ele diz que é o fim do caminho? É pau, é pedra, né? É pau, é pedra, é o fim do caminho. Passarinho na mão, né? Pedra de atilhadeira. Ou seja, o homem ele está destruindo o ambiente. Como? Poluindo o ambiente, destruindo os seres, né? Os seres vivos. E o que está mais afetando o homem é o clima. Através de quê? Principalmente do aquecimento global. O que seria o aquecimento global? O aquecimento global é o aumento da temperatura da Terra em um tempo relativamente curto. Né? A temperatura normal da Terra é 15 graus, mas alguns anos atrás, alguns milhões de anos atrás, os cientistas diziam que a temperatura da Terra era menos 18 a menos 15 graus. Né? Por exemplo, desde 1860, observa-se que a temperatura média do planeta, geralmente em torno de 15 graus, teve um aumento entre 0,6 graus e 0,7 graus, sem que se possa afirmar com absoluta certeza que se relaciona a causas puramente naturais. Ou seja, essas são as causas naturais para alguns cientistas. Ou seja, o eixo da Terra, a forma que a Terra tem. Para eles essas causas são naturais, mas para outros cientistas são as causas antrópicas, como tinha dito, né, através da ação do homem, poluindo, né, com esses aerosóis, esses agrotóxicos. Então, gente, a camada de ozônio diminui, porque esses gases de efeito estufa eles vão destruindo a camada de ozônio. Aí o que acontece? Os raios ultravioletas, né, a radiação solar, ela atinge com mais força a superfície da Terra. E o que acontece? Aí vem as consequências do aquecimento global, que são a desertificação, aumento dos desertos, né? Alteração das chuvas, as secas, a escassez de água, ou seja, a falta de água. Tem tanta seca, tanto calor, que falta água em alguns lugares. Tem rios que secam, rios desaparecem, somem. Né? As tempestades, os furacões, inundações, em alguns lugares tem inundações. Redução da biodiversidade. O que seria a redução da biodiversidade? Né? As espécies, né? Os animais, as plantas, né? Os vegetais vão acabando. Tudo isso por causa de quê? Por causa da poluição, do aquecimento global. Né? Mas a partir de 1960 né, começaram os movimentos ambientalistas. O que são esses movimentos ambientalistas? São movimentos ecológicos, são as lutas sociais, né? Esses movimentos ambientalistas são lutas sociais, ou seja, movimentos ecológicos. Né? O que seria? Eles não criticavam o modo de produção, mas fundamentalmente o modo de vida. Né? Eles partem da situação concreta de vida das minorias, lutando por questões como extinção, desmatamento, etc. Ou seja, a partir de 1960, os homens começaram esses movimentos sociais para a diminuição da poluição,
porque a partir dessa época aí, com a Revolução Industrial, a poluição aumentou, né? A parte natural foi acabando. O homem pensava muito no capital e tinha esquecido da conservação do meio ambiente. Então, um exemplo de movimento ambientalista é a Conferência sobre o Desenvolvimento Humano em Estocolmo, em 1972. A partir dessa conferência em Estocolmo, que foi um marco, né, das discussões ambientais. A partir dessa conferência também surgiu que em 1987 o relatório de Brundtland, ou seja, o nosso futuro comum. O que dizia esse relatório? Ele falava sobre desenvolvimento sustentável, ou seja, sobre a sustentabilidade. O que seria a sustentabilidade? A sustentabilidade seria preservar, né, o ambiente, ou seja, o homem ele pensar no presente para não prejudicar as gerações futuras. Ou seja, o homem preservar o ambiente agora para nas próximas gerações não acabar, não ter escassez da biodiversidade, né, do meio ambiente, da natureza, dos rios, das águas, das plantas, dos animais, para que isso que é sustentabilidade. O homem cuidar agora no presente para que no futuro as novas gerações elas tivessem um ambiente, né, ecológico, puro, livre, né, livre da destruição do ser humano. Ou seja, também através dessa conferência, em 1992, no Rio de Janeiro, tivemos a Eco 92, ou chamada também de Rio 92, ou a Cúpula da Terra. Através dessa Rio 92, vários documentos foram assinados. Entre um deles está a Agenda 21. Né? O que seria a Agenda 21? Vou falar para vocês aqui. Ela é um amplo programa de ação, discutido e negociado durante os 2 anos que precederam a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou seja, a Rio 92, né, que foi realizada em junho de 92 no Rio de Janeiro. Participaram deste trabalho técnicos do Secretariado da Convenção, sob a orientação do secretário-geral Maurício Strong, e diplomatas e especialistas nomeados pelos governos e organizações não governamentais. Qual foi o objetivo desse documento, a Agenda 21? Então, foi de dar efeito prático aos princípios aprovados durante a Rio 92, que são os princípios norteadores do novo paradigma do desenvolvimento sustentável. Então, a assinatura da Agenda 21 era para quê? Para que esse desenvolvimento sustentável ele fosse, na verdade, utilizado pelas empresas, né? Que ele fosse realizado pelas empresas, que as empresas tivessem a vontade de trabalhar com a sustentabilidade, né? Para que o meio ambiente não fosse destruído, né? Então, não foi discutido em detalhes e nem aprovado finalmente durante a Rio 92, que apenas tomou conhecimento do documento. Entretanto, isto não diminui a importância deste documento, aceito taticamente por todos os governos para uso voluntário dos países. Embora não tenha força legal, a Agenda 21 contém um roteiro detalhado de ações concretas a serem executadas pelos governos, agências das Nações Unidas, agências de desenvolvimento e setores independentes, como o setor produtivo e as organizações não governamentais. Para iniciar o processo de transição da direção do desenvolvimento sustentável, baseia-se na premissa de que a humanidade está num momento de definição em sua história. Continuar com as políticas atuais significa perpetuar as disparidades econômicas entre os países e dentro dos países, aumentar a pobreza, a fome, as doenças e o analfabetismo no mundo inteiro, e também continuar com a deterioração dos ecossistemas dos quais dependemos para manter a vida na Terra. É uma proposta de planejamento estratégico participativo, nos níveis local, regional e global. Então, esse documento Agenda 21, eles se reuniram para quê? Para trabalhar com a sustentabilidade. Né? Para quê? Com a sustentabilidade vai diminuir a pobreza, né, as dificuldades econômicas. Eles chegaram à conclusão que com a sustentabilidade gera economia, gera riqueza. Né? Outra coisa também que a gente pode falar sobre o PNUMA, o IPCC. O IPCC, aliás, o PNUMA é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas.
Esse PNUMA foi um acordo que criaram o IPCC, que é a maior autoridade sobre aquecimento global, tem 2.500 cientistas em mais de 130 países, né? Então, gente, continuando a nossa aula sobre sustentabilidade, nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável e as reuniões que aconteceram, os movimentos ambientalistas. Então, o que é desenvolvimento sustentável? É aquele capaz de atender às necessidades da geração atual sem comprometer a habilidade das gerações futuras, né? Então, sobre esses eventos que tiveram, esses movimentos, esses eventos, para falar sobre a poluição, o ambiente e o desenvolvimento sustentável, tivemos alguns eventos que foi em 1992 a Rio 92 ou a Eco 92, que foi a cúpula da Terra no Rio de Janeiro. O que eles debateram? Eles debateram sobre a necessidade de mudança nos comportamentos, de modo a preservar a vida na Terra. Consagrou-se aí o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, na Rio 92, na Eco 92, que surgiu esse conceito aqui de desenvolvimento sustentável, que é aquele capaz de atender às necessidades das gerações futuras sem comprometer as habilidades das gerações presentes, né? Aliás, é aquele capaz de atender às necessidades da geração atual sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Em 2002 foi o movimento, né, o evento chamado de Rio Mais 10, em Joanesburgo. Então, o que eles debateram? Eles debateram sobre a cúpula mundial sobre desenvolvimento sustentável. Além dessas questões de desenvolvimento sustentável, eles debateram sobre o quê? Sobre aquecimento global, né? E discutiram questões como redução em 50%. Eles queriam que reduzisse em 50% a quantidade de pessoas que viviam a nível da pobreza, né? E essa reunião da Rio Mais 10, ela contou com 189 países. Eles debateram também sobre saneamento básico, né, energia, saúde e agricultura. Também tivemos em 2012 a Rio Mais 20, que ela redefinia. Redefinia dos rumos do desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar, a economia verde e o acesso à água e energia. Qualquer atividade biológica altera o ambiente, devido aos diversos seres vivos retirarem alimentos, construírem moradias, deixarem excrementos. O mesmo acontece com as sociedades humanas. Então, qualquer atividade que o homem faça, biológica da vida do homem, ou do ser vivo, né, de qualquer ser vivo ou do ser humano, altera o meio ambiente. Como? Porque o homem constrói e ele vai destruindo os recursos. O homem construindo as casas, os edifícios, ele vai utilizar a terra, vai utilizar a água, né, e vai reduzir os recursos naturais, né? O ser vivo é a mesma coisa. Então o homem tem que se reunir, né? Não se reunir, ele tem que ter o desenvolvimento sustentável na ideia dele. Por isso que a sociedade, os governos escolhem, né, pessoas capacitadas para participarem desses eventos sobre desenvolvimento sustentável, sobre aquecimento global, sobre o meio ambiente. Então, eu vou ler sobre esse negócio, sobre esse assunto, conservar, preservar e negociar. O que está falando aqui no livro é o seguinte, ó: é preciso considerar que qualquer atividade biológica altera o ambiente. Essas alterações ocorrem em razão de os seres vivos retirarem alimentos, construírem moradias, deixarem excrementos. Assim também acontece com as sociedades humanas. Os seres humanos, ao produzirem as condições para a sua sobrevivência e desenvolvimento, eles retiram o que necessita da natureza. Desse modo, as transformações nos sistemas naturais são inerentes às atividades biológicas e sociais. Perguntas da professora Fabiana sobre a charge. Eu respondi da seguinte maneira: como você agiria se os alunos tivessem reações parecidas? A minha reação não seria satisfatória, pois me sentiria despreparado e sem ação diante dos meus alunos, pois não estavam interessados no meu modo de ensinar, sem didática, sem métodos que chamassem a atenção deles para o tema proposto. Então, eu ficaria desanimado, porque você explica uma matéria para os alunos, eles não prestam atenção, e isso deixa o professor sem reação, né? Quais atividades sugere para que o conteúdo do tema lançado na aula seja assimilado pelos alunos? Eu levaria para a sala de aula um globo terrestre, massa de modelar, cubos de gelo, latas de refrigerante vazia, papel, jornal rasgado, lixo,
para elaborar um trabalho sobre aquecimento global, sobre sustentabilidade, dividir em grupos, né? Sugerir a eles fazer maquetes, desenhos, e escrever um texto sobre aquecimento global, postarem vídeos e imagens. Quais os conselhos para mim? Pesquisar bastante sobre o tema, incluindo imagens, sons e cores ao trabalho, interagindo com todos os alunos. Obrigado. A década de 1960 marca a emergência no plano político de uma série de movimentos sociais, dentre os quais o ecológico, que tem raízes histórico-culturais. Veremos aí o desenvolvimento de lutas em torno de questões como extinção de espécies, desmatamento, uso de agrotóxicos, urbanização desenfreada, explosão demográfica, poluição do ar e da água, contaminação dos alimentos, erosão dos solos, diminuição das terras agricultáveis pela construção de grandes barragens, ameaça nuclear, guerra bacteriológica, corrida armamentista, tecnologias que afirmam a concentração de poder, entre outros.